Vamos falar porque o vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, deve anunciar amanhã um investimento de mais de 700 milhões de reais na Zona Franca de Manaus. Foi um dos assuntos discutidos, inclusive, né, de preservar como é que a Zona Franca existe hoje lá em Manaus, dentro da reforma tributária. Vamos falar com a Janaína Camelo, que ela tem mais informações na capital federal. Oi, Janaína, bem-vinda. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos. Na verdade, esse é um assunto que começou a rondar aqui o Palácio do Planalto, envolvendo o vice-presidente Geraldo Alckmin, né? É um provável anúncio aí de investimento beneficiando a Zona Franca de Manaus e vai girar em torno de 700 milhões de reais. Um benefício, Piotr, lembrando que chega assim bem na hora em que o PSB, o partido de Alckmin, está tentando segurar aí os seus ministérios na esplanada, né? Inclusive o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Serviço, que é de Geraldo Alckmin. E outro assunto também aconteceu hoje, foi anunciado, beneficiando também a indústria, o ministro Fernando Haddad e Geraldo Alckmin, eles se encontraram mais cedo aqui na vice-presidência para discutir aí o orçamento do ano que vem do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços de Geraldo Alckmin, né? E eles decidiram o quê? Eles anunciaram a depreciação acelerada, ou seja, permitindo, né, que o empresário possa fazer o uso da depreciação acelerada, e isso pode gerar um impacto, segundo o Fernando Haddad, entre 3 e 15 bilhões de reais. Por que esse impacto nas contas públicas? Porque essa medida acaba permitindo aí que o empresário pague um imposto em cima de um valor menor sobre o investimento em maquinário e equipamento. E o vice-presidente e o ministro da Fazenda falaram que essa medida, né, de depreciação aí de máquinas e equipamentos é uma reivindicação muito antiga do setor da indústria. E o governo disse que também o valor exato que vai ser calculado só depois que o orçamento for aprovado lá no Congresso Nacional, tá? Segundo o Haddad, começaria a partir do ano que vem, a partir de 2024, e depois vai sendo calibrado aí aos poucos. Ele explicou um pouquinho isso e a gente separou um trechinho do que ele disse. Vamos ouvir. O efeito fiscal no tempo, ele é nulo, mas isso dá uma vantagem grande para aquele industrial que está disposto a investir no seu negócio em busca do aumento da produtividade, que não vem aumentando no Brasil há muitos anos. E vamos definir o alcance dela, porque o alcance pode ser muito diferente em relação aos setores que você vai abranger e em relação ao encurtamento do prazo. Então nós vamos ver a evolução da tramitação do orçamento a partir agora de 31 de agosto e vamos definir, vamos dizer assim, o ponto de partida da depreciação acelerada. É isso, Piotr. Então, com essa medida aí permitindo, né, que o empresário abata no imposto de renda os investimentos com maquinário, ele vai poder aí também ter uma redução nos custos operacionais e também um aumento na sua rentabilidade. Vamos ver. Piotr, é com você. Muito obrigado. A informação da Janaína é sempre essa ladainha, né, do atual governo, incentivo fiscal para a indústria, no caso agora de Manaus. É dinheiro público, tá? Ou renúncia fiscal, que o governo abre mão de receber impostos. Bom, também nós estamos falando de uma redução na receita de um governo que precisa aumentar a receita porque não para de aumentar os gastos. Aí teve aquele incentivo para a compra de carro, que foi praticamente nulo, porque a gente está vendo várias montadoras dando férias coletivas aí, ou parando a produção porque não está tendo, digamos, compra de veículos o suficiente para manter a indústria funcionando. O governo não fala do que é prioritário. É desburocratizar a economia brasileira, é simplificar o processo, é diminuir o número de intervenções, diminuir a necessidade de ficar buscando com Pires lá em Brasília dinheiro para o negócio funcionar, dar liberdade econômica às pessoas, que era exatamente o modelo econômico do governo passado, que mesmo com pandemia, guerra na Ucrânia, explosão do preço do petróleo no mercado internacional, fez a economia crescer quase 3% no ano passado, só para pegar o dado do ano passado, sem contar dos outros anos, a recuperação que houve em 2021 em relação a 2020, porque o mundo inteiro perdeu naquele momento. Ou seja, não, o governo volta nessa velha fórmula de que, olha, vem pedir dinheiro aqui em Brasília, a gente negocia alguma coisa. Aí a pergunta é, esse governo vai manter isso porque eles só conseguem pensar desse jeito? Mas o setor da economia brasileira, os empresários vão continuar acreditando nesse modelo? Eles acham que isso realmente é sustentável no longo prazo? Porque isso gera problemas de contas públicas. De novo, o governo vai precisar arrecadar mais e quem paga é a classe média, sempre assim.
Essa reforma tributária está colocando na classe média, no serviço, sobretudo, um imposto cada vez maior. Para quê? Para continuar esse modelo que não é sustentável, que sempre dá errado. Essa lógica do governo ficar financiando tudo. O governo pode ser fomentador no início, depois é a economia que tem que crescer sozinha, você tem que criar condições para que o empresário funcione. A gente estava vendo isso funcionar. Aí vem o governo revisionista, antiquado, com práticas completamente condenáveis do ponto de vista de sustentabilidade, como, por exemplo, de novo, incentivo aqui, incentivo ali. Tanto que o governo já parece que desistiu da história do incentivo para a linha branca, que é ter algum benefício fiscal para as empresas que produzem fogões, geladeiras, essas coisas todas. Porque, primeiro, que dinheiro tem limite. Quando não tem limite, vai cobrar cada vez mais do cidadão. Qual é o sentido disso? Meu Deus, essas coisas são velhas, são antiquadas, né? O Brasil precisa avançar, o Brasil precisa ir para frente. São 4 horas e 48 minutos, mas com um governo que pensa olhando no retrovisor, olhando para o governo passado com desdém, fazendo revisionismo político em vez de trazer políticas novas e inovadoras, bom, aí não funciona, né? Bom, vamos conversa agora com o nosso comentarista Zé Maria Trindade, está conosco. Zé, seja bem-vindo, boa tarde a você. Muito boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos, nesse giro importante de notícias aqui, Piotr. Ô Zé, o governo está insistindo nessa coisa de incentivo aqui, incentivo lá. É uma velha fórmula que a gente sabe que não dá certo no longo prazo. Às vezes não dá certo nem no curto prazo, como a gente viu na questão aí do incentivo para comprar carro. Aí depois tem de novo aquele pacote de segurança, que de novo é uma lógica revisionista. Esse governo tem ideias próprias, mais novas e inovadoras, ou seja, factíveis, ou ele vive de passado, Zé? Pois é, olha, Piotr, essa situação do governo está sendo debatida aqui no Congresso Nacional. Integrantes dos partidos do Centrão que querem entrar no governo, inclusive, dizem que é preciso dar uma coerência geral no governo. Serão vários ministérios, né, dirigidos por partidos políticos diferentes, inclusive continuarão alguns do PT, PSB, mas o governo precisa de uma linha central e é isso que cobram até os aliados, os políticos aliados do presidente Lula aqui no Congresso Nacional. Essa prática de incentivo setorial funciona num determinado momento. E para incentivar uma determinada linha, por exemplo, a produção de energia solar, é preciso um incentivo imediato. Aí depois o mercado toma conta. O mercado tem regras e leis que os presidentes não mudam, né? A lei da oferta e procura e assim por diante. Então, não se pode mudar o mercado. E é isso que está acontecendo. Sempre houve aqui uma batalha muito grande e Geraldo Alckmin agora está tentando exatamente ficar no meio dessa história sobre a Zona Franca de Manaus. Muitos entendem que a Zona Franca de Manaus foi criada para levar o desenvolvimento para a região amazônica e já cumpriu esse objetivo. E agora, dar incentivos assim para a Zona Franca, em detrimento das indústrias em outros estados, inclusive São Paulo, é dificultar a vida dos outros, né? E esta guerra continua e a Zona Franca vai continuar. Foi prorrogada por mais 50 anos e vai ser prorrogada para sempre. Mas acontece que o Brasil está cheio de vários incentivos setoriais e isto desequilibra e tira a harmonia do mercado e é isso que é grave e provoca, sim, dificuldades para o próprio governo, além, evidentemente, de ser muito caro isso, viu? Caro e que, digamos, você cria um pandemônio tributário, um pandemônio fiscal no governo. Você não consegue resolver, porque cada vez mais é incentivo. E outra, eles não conseguem ser sustentáveis, é esse o detalhe. A medida econômica que não tem sustentabilidade não é medida econômica, é medida emergencial para, digamos, resolver um problema de uma crise. Mas não é assim que se faz economia no momento de paz, como, por exemplo, a gente não está num problema gigantesco, né? Dá para pensar no longo prazo.